Muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda a Caindo a Ficha desta quarta-feira. Faz tempo, né, que a gente não se encontra aqui neste horário, sempre às quartas-feiras. Eu e a terapeuta Cíntia Bedin, a gente bate um papo sobre temas que não podem ficar só entre nós duas. A gente sempre gosta de compartilhar com o máximo de pessoas sobre temas que vão te ajudar a tomar melhores decisões. Então, seja bem-vindo para quem está chegando. Eu me comprometo, eu e a Cíntia, que nesses próximos 40 minutos, é uma live rápida, até às 8, você possa ficar de fato aqui. Não vou pedir mais nada, tá? Não vou pedir Pix, não vou pedir mais nada. Só a sua presença e o seu tempo para que esses próximos 40 minutos sejam, de fato, proveitosos. Você já falou sobre isso já com várias pessoas, até tratado na terapia, né, Cíntia? Mas esse medo demora para sair. Boa noite, querida. Boa noite, Bela. Boa noite, gente. Pois é, o medo é um tema recorrente hoje, de novo, para falar sobre isso. Já foi tema, né, do nosso Caindo a Ficha, e hoje a gente vai olhar para ele com um pouquinho mais de propriedade. Então, bora, Cíntia. Eu não vou nem enrolar muito, porque, assim, ter medo do escuro a gente tem por uma certa fase da vida, né? Medo de andar sozinha em São Paulo, medo da violência. Existem alguns medos que são reais e tem alguns medos, não é, Mylor, que são imaginários. A gente vai imaginando e ao invés de usar essa energia da imaginação para a coisa dar certo, a gente fica imaginando que vai dar errado. Por que a gente faz isso? Então, para a gente falar do medo, a gente precisa entender, né, para que ele serve, o que ele nos conduz, né, internamente, onde que nosso medo está amparado. Então, primeiro a gente precisa entender que o medo, ele é uma emoção, ele tem uma funcionalidade, né, e é nos proteger, é evitar que a gente possa ser impulsivo a ponto de fazer algo que nos coloque em risco. Né? Ele vai funcionar numa partezinha do cérebro chamada amígdala, fica lá num cantinho do hipocampo. Mas o que a gente precisa entender é que nessa mesma região onde atua o medo, atua também a ansiedade. Então, se a gente conhecer esse medo, se a gente tomar posse do que é esse medo, muito provavelmente a gente vai reconhecer o que é natural e o que não é natural no medo que a gente carrega, porque cada um sente o medo de uma forma diferente. Apesar de que a naturalidade do medo que todos nós sentimos vai rolar assim, ó: medo, ansiedade e estresse. E eu posso até arriscar dizer que é tudo a mesma coisa. Mora tudo no mesmo lugar. É tudo irmão gêmeo. Gêmeos siameses, estão na mesma placenta. Medo, ansiedade. Medo, ansiedade e estresse. Eu até separei as definições aqui para explicar um pouquinho para vocês. Olha lá, medo, estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo, aquilo que provoca essa consciência. Aparece por um sentimento de ansiedade com ou sem razão fundamentada. Aí, ansiedade, desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, ausência de tranquilidade, medo. E o estresse como resposta física do organismo aos estímulos externos que possam representar ameaça, acionando o estado de alerta para fugir ou lutar. Então, a gente pode entender que no nosso cérebro vai funcionar igualmente o medo, que vai fazer reflexo aí, vão conversar entre si, medo, ansiedade e estresse. Por quê? Porque quando a gente vitaliza o medo, a gente alimenta a ansiedade. Então, assim, o medo ele começa ali. Eu preciso fazer uma transição, sei lá, de carreira. Então, eu preciso fazer uma apresentação na faculdade. E aí, aquele medo começa a conversar comigo. Então, logo os meus pensamentos vão começar um e se? E se eu gaguejar? E se não entenderem o que eu vou falar? E se essa situação não der certo? E se? Aí eu já estou na ansiedade. E essa ansiedade mantida por algum tempo aliada ao medo vai gerar o estresse. E é aí que, quando a gente não conhece o que acontece dentro de nós, a gente congela. Sim, mas se o estresse é uma reação do organismo a alguma situação que representa ameaça,
significa então que eu não tive regulação suficiente para ver oportunidade naquela situação que até então eu só estou vendo ameaça, não estou vendo oportunidade. É isso? Exatamente isso. Porque, na verdade, a gente vai vitalizar o medo, que vai associar a ansiedade e vai aparecer o estresse. Se eu não sei que isso acontece quando eu sinto medo, eu não tenho o menor domínio sobre isso. Por exemplo, eu controlo uma reação de estresse? Não, não controlo. Mas eu sei que vai passar por mim e vai só passar. O que acontece quando essa situação passa e a gente vitaliza, a gente coloca mais energia? A gente se agarra a ela e permanece coladinho ali. E aí vai se retroalimentar, sentimento, pensamento, aquilo vai criar um campo em volta da gente, vai colocar a gente na bolha, vai trancar a gente no armário e pronto. Aí você foi vencida pelo medo. Acabou, não tem mais ação. Sim. Deixa eu aproveitar que o Mylor Lemos está aqui. O Mylor, ele tem uma confecção de camisetas e é ele quem faz as minhas camisetas. A Desacelerar para Continuar em Movimento, a primeira filha, né? O primeiro filhote nasceu do Mylor e ele está dizendo aqui, o treino afasta o medo, e eu concordo. Então, eu acredito que são etapas e eu queria que você falasse um pouco disso, né? Então, uma coisa é reconhecer, sim, tenho medo. Segundo, esse medo é real ou é imaginário? Ou seja, que repertório que eu tenho para ter medo? E o que mais me chama atenção, é se eu posso usar a energia para pensar de uma forma negativa, eu também posso usar a mesma energia para pensar de forma positiva? Quem que define esse pensamento? Nós definimos, né? Mas nós definimos só quando a gente se conhece. Só quando a gente já mergulhou dentro da gente, já entendeu como que é o nosso funcionamento emocional, porque isso é equivalente, Bela, por exemplo, nós somos muito pensantes, né? Somos seres muito pensantes, muito racionais, então nossa mente ela fica o tempo inteiro ali trabalhando e a gente se cansa de tanto pensar. Esse é o ocidental de hoje, né? Bom, e quem não está pensando está entretido nas telas, que também é uma estafa mental. Também. Mas esse assunto aí a gente fala depois, né? De qualquer maneira, o que vai acontecer? A gente vai ficar ali pensando demais. E aí eu te pergunto assim: e se a gente acreditar em cada pensamento que passa pela nossa cabeça só porque ele está na nossa cabeça? Pronto, o medo já dominou. Porque quando eu começo a dar ouvido àquela voz de pensamentos, que são programações, né? São programações para o cérebro trabalhar menos. Então, aquele looping, né, da programação vai ficar vindo e vai ficar no automático, rodando no automático, a gente pode escolher ouvir ou escolher rir dos pensamentos. Porque são só pensamentos. E o pensamento, ele é um produto do cérebro. Então, quando a gente entende que, assim, quando eu coloco a consciência sobre esse pensamento, eu escolho seguir dando energia para esse pensamento ou usar essa energia e canalizar para uma outra situação. Vou dar um exemplo do que acontece, por exemplo, com gente que tem muito medo, mas um medo simbólico, um medo que não é real. Então, vamos supor, aquela pessoa que entende, já vou chegar no ponto onde pode começar esse medo. E é bom que a gente saiba que cada medo é único, a gente tem que entender com exclusividade onde começou meu medo, né? Então, assim, uma pessoa muito agressiva, muito raivosa, quando ela vem para terapia e a gente começa a desconstruir a capa da raiva, por baixo tem medo, muito medo, né? Então a agressividade ela vem como um protetor do medo, e aí todo mundo olha aquela pessoa como uma pessoa super corajosa, mas na verdade ela tem muito medo. E aí ela usa a raiva para não agir em função do medo. Entende esse mecanismo? Então, quando ela entende que ela não está agindo por conta do medo, aí sim ela pode usar essa raiva, que na verdade é só uma energia de ação, para acolher, né? Onde é que começou esse medo? Né? Começou, sei lá, tem uma coisa que chama emparelhamento de medo. Então, na infância, a pessoa foi atravessar a rua e de repente vê uma bicicleta que ela não viu na contramão e. Repertório, né? Repertório, exatamente. Então, de repente, tomou um susto por causa da bicicleta. Pronto, toda vez que visualizar a bicicleta, tiver algo envolvendo bicicleta, vai despertar aquele medo. E às vezes é algo tão antigo que a pessoa nem lembra mais do fato, mas volta, faz um emparelhamento aí do medo, né? Então a gente precisa se pesquisar para saber que tipo de medo é o meu, reconhecer
esse medo? Onde ele começa a conversar com ele, dar lugar para entender essa situação. Neste momento, algumas pessoas vão sair da live que vão dizer assim, eu não quero falar disso não. Eu vou continuar me iludindo, eu vou fugir do que eu estou sentindo. E eu sugiro que você se interesse por você, assim como você se interessa pelos feeds alheios, né? Eu promovo sempre, e você vai escolher se vai ser turismo ou intercâmbio interno. Turismo é quando você passa, intercâmbio é quando você fica um tempo. E a gente precisa ficar um tempo na sensação que está te dando, né, no medo, para reconhecer de que repertório é isso, é seu, é de outra pessoa, esse medo, de repente, é uma construção que você ouviu alguém dizer. Deixa eu te contar, Cíntia, tem um medo que é muito comum nas empresas, quando tem fusão ou quando está acontecendo uma onda de demissão, né? Assim, nossa, tal pessoa foi mandada embora, então eu também vou ser. Aí você já começa a alimentar as minhocas, né? Pera lá, deixa eu só bloquear aqui uma pessoa que acho que ele está na live errada. Pronto, já bloqueei. Eu tenho muita crítica quando as pessoas falam assim, a mente mente. Rapaz, se você está tendo um pensamento, é sua autorresponsabilidade mudar o drive. Vou dar um exemplo. Eu uso o Ho Oponopono quando eu sinto medo, quando eu vejo uma situação que me lembra uma pessoa, eu já entro em Ho Oponopono na hora, porque eu não vou alimentar aquele pensamento. Começo a sentir um incômodo por algo, eu já entro em Ho Oponopono. O quê? Porque é para desviar a atenção. Isso é uma ferramenta que pode ser usada, Cíntia? Pode e deve, até porque a intenção, né, dessa técnica, para quem não sabe, o Ho Oponopono é uma técnica havaiana de neutralização de memória de dor. Então, fazer o movimento de eu estou intencionando neutralizar essa memória, eu não desejo ficar conectada a ela. Né? Então, fazer o Ho Oponopono vai te levar para um lugar interno onde você consegue neutralizar qualquer estímulo causado por aquela memória, seja medo, raiva, dor, sofrimento, né? Enfim, de qualquer forma, a melhor maneira da gente entender o funcionamento do medo, porque a gente faz uma confusão, né, Bela? Tem gente que fala assim em consultório para mim: nossa, já entendi tudo, então tá, já sei de onde que vem meu medo, já entendi isso e aquilo. E agora, como que eu faço para mudar? E aí eu digo, é a pergunta de milhões. Por quê? Porque esse medo, essa situação que a pessoa traz para o consultório, não começou no dia que ela me conheceu. É uma construção, né? Então é uma construção que vai sustentar crenças, que vai alimentar hábitos. E aí, o que que acontece? A gente não consegue dar salto quântico na natureza. Ah, eu quero emagrecer, fui até a academia hoje, vou dormir, amanhã eu acordo magra. Comi Não. salada um dia, como é que minha barriga ainda não sumiu, né? Comi salada um dia. Exatamente. Né? Então é um processo. E a gente não comporta um passo gigantesco, a gente tem que ir nutrindo aquilo que a gente deseja. Então, muita gente congela no medo ou congela nessa parte. E agora, o que, que eu faço com isso? Porque não tem um objetivo claro de para onde conduzir a própria vontade interna, de para onde conectar essa energia que eu tenho e que eu preciso canalizar para algo produtivo. Sim. E na natureza, não tem dúvida, né, Bela? A árvore, ela não se nega a crescer. Ah, eu não gosto desses humanos, então não vou crescer e não darei sombra. Ela simplesmente cresce da sombra. A onda não decide que ela vai voltar para trás, ela vem à tona. Né? Então, nós temos uma natureza humana que nós precisamos vitalizar e fortalecer o que a gente chama de força de vontade a partir do momento que eu identifico o objetivo. Né? Identifiquei o objetivo. Escreve sobre esse objetivo, faça uma escrita, conversa com o seu medo e conversa com a tua vontade, força de vontade, para entender na balança o que está, né, puxando mais você. Porque tem gente que escolhe sofrer por medo do novo. Tá bom, é uma escolha. Para quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. A sua atenção aqui com a gente é um presente. Eu e a Cintia estamos aqui compartilhando o nosso tempo com o melhor do que a gente sabe hoje com o tema como podemos vencer o medo da mudança. Todos nós vamos ter, em algum grau,
Teve um rapaz aqui, Cíntia, que escreveu assim: eu tenho medo de não sentir medo. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre a ausência também de medo. E, antes disso, só lembrando aqui, gente, que medo é individual e por mais distante que você esteja de alguém sentindo algum tipo de medo, nunca anule a dor de alguém. Esse medo, ele é genuíno, você não sabe quais são as camadas dessa pessoa, você não sabe o repertório dela. Então, se alguém está com medo de algo, não julgue, porque você não sabe o que está por trás, né, daquele ser humano em sofrimento. Então, não anule o medo de alguém. Agora, Cíntia, vamos lá. Não tenho medo. Né? Ser destemida é uma coisa, ser imprudente é outra, né? A gente tem que avaliar, assim, quais são as situações, né, que a pessoa que diz não ter medo já experimentou para testar, né, como que é esse movimento de ida, porque, por exemplo, não existe quem não sinta medo, todo mundo sente em algum grau, né? Tem até um médico que pesquisou uma pessoa que não tinha, era uma doença super rara, um caso que eu encontrei, pesquisou uma pessoa que não tinha as amígdalas, e ela parecia uma pessoa normal, super sociável, mas apesar dela não sentir medo, ela também não reconhecia expressões de medo ou pessoas quando estavam com medo. Então, era uma dificuldade conter os próprios impulsos, né? Era uma dificuldade reconhecer o perigo. Né? Tem um experimento também que foi feito com macacos que retiraram as amígdalas deles e esses macacos ficaram assim muito sociáveis. Então, os cientistas chegavam perto, pegavam no colo, faziam carinho, eles se aproximavam de qualquer coisa, inclusive de cobras venenosas, né? E tentavam passar a mão, mesmo que a cobra desse o bote neles, eles voltavam e tentavam contato. Por quê? Porque perderam o reflexo da proteção. E esse reflexo é um reflexo de sobrevivência. É por conta do medo que nós chegamos até aqui. Por quê? Porque a função emocional do medo é nos proteger, apenas isso. Né? Então Sim. a gente tem que entender o quanto, né, esse medo ele está ali presente. Agora, será que quem diz não sentir medo realmente não sente medo ou abafou por algum motivo? Então é importante converse com essa emoção, porque a emoção ela faz parte da vida, todo mundo sente. O mais importante é saber que está por ali, né? Para a gente não cair em nenhuma armadilha. Teve uma moça que escreveu aqui que quer que a gente fale mais um pouco sobre o Ho Oponopono. Posso voltar então com o meu exemplo, Cíntia, aí você complementa? Claro, Então, é fica à assim, vontade. minha querida. Eu vivi um relacionamento em que esta pessoa foi violenta comigo. Então, quando eu vejo alguém no shopping ou na rua que me lembra este passado, que me vem uma sensação de mal-estar e que aí eu começaria já a retomar as lembranças, eu entro em Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata pelo que você me ensina. Então, eu sempre vou conversando com esse medo. Então, eu faço assim e costuma funcionar. Quando eu entro no avião, e eu tenho voado muito, olha só um outro exemplo. Eu entro no avião. Se eu começo a pensar, nossa, tá quente aqui, tá faltando ar, meu Deus do céu, esse negócio tá fechado, eu já entro no Ponopono na hora, que aí eu já sinto muito. Aí é para mim, me perdoe, não preciso mais fazer isso, tá fora do meu controle, sabe? Eu amo o que eu faço, eu amo estar aqui, então sou grata por esse momento. Então, na hora em que eu começo a me sentir mal por alguma situação, eu já entro no Ho Oponopono. Então, seja um voo, seja passar perto de uma imagem que me remete a uma situação ruim, eu já entro no Ho Oponopono e costuma funcionar. Sim, funciona e funciona de verdade, porque na verdade, assim, a gente não tem um treinamento na escola que nos ensina a lidar com o medo, né? Então, assim, para lidar com o medo é necessário a gente acolher e desviar o foco para algo que seja mais produtivo para a gente naquele momento. Então, a técnica do Ho'oponopono, quem não conhece, tem no meu canal, né? Se você entrar ali na bio, você vai até o meu canal do YouTube, tem a meditação para você ouvir, é uns 10 minutinhos só, e você pode usar só o refrão dela. Sinto muito, me perdoe,
me amo e sou grato. Sinto muito, te perdoo, te amo e sou grato. Depende do teu objetivo. Estou fazendo para mim, para o outro, para uma memória minha. Geralmente são para as memórias, tá, gente? Mas então a gente coloca essa intenção para neutralizar o excesso daquela dor, daquela memória, daquele sofrimento ali naquele momento, né? Dessas, né? Oi, Si. Oi, fomos derrubadas. Isso acontece, são forças ocultas, né? Tudo bem, não tem problema. Vamos lá, que o papo estava ótimo, então a gente segue aqui, né? Estava falando sobre o medo de avião. Isso. Então, a pessoa que tem o medo de avião, né? Hoje a gente sabe que o avião ele é muito mais seguro do que os carros, né? E que um acidente de avião ele é infinitamente menos, na verdade pode acontecer, mas acontece muito menos do que o acidente, né, no trânsito. Então, o que é o medo do avião? É o medo de tirar o pé do chão, é o medo de estar em um território desconhecido, a insegurança por não estar em contato, né, ali com o chão, com a realidade. Então, a gente tem muitas vezes, quem tem medo de avião, por exemplo, quando pesquisa dentro de uma terapia, vai encontrar muita racionalidade, vai encontrar muito medo, talvez, de sonhar, de ampliar sonhos, de planejar coisas. É como se a gente tivesse aqui um plano mental, um plano das ideias, e por algum motivo eu tenho medo de ultrapassar o meu limite no sonho. Né? Então, tem os medos que estão relacionados a uma simbologia da nossa psique e tem os medos que realmente são reais. Ah, então eu conheci uma pessoa que era um amigo Sim. e que fez uma viagem de avião, o avião caiu, a pessoa faleceu. Tá, é um medo real, né? É um trauma. E é diferente do medo, Sim. né? Um medo que não tem uma causa específica. Sim. Se a jornalista Samira pergunta assim: um ambiente familiar negativo pode levar uma pessoa a ter medo de realizar o próprio sonho? Sem sombra de dúvida. Oi, Samira. Pode e muitas vezes consegue, mas olha só que interessante, né? Não significa que essas pessoas torçam contra a realização do seu sonho, mas quando elas têm medo, elas sentem algo assim: eu prefiro que meu filho, minha filha vá até onde eu conheço, porque ali eu tenho uma sensação de controle, do que ela vá para frente e faça algo que eu não conheço e que ela se arrisque e talvez não dê certo. Então tem esse sentimento muitas vezes dos pais, né? Mas os filhos, eles precisam ir além. Nós trazemos na nossa Constituição algo que a gente deve reconhecer a força dos nossos pais e levar adiante. Qual que é a melhor forma de honrar a vida que eles nos deram? Carregando essa energia para mais longe do que eles foram. Afinal de contas, tudo que os nossos ancestrais viveram, sofreram e foram vitoriosos, para nós é mais fácil, não é? Quando a gente olha gerações passadas. Então, se a gente tem essa potência, por que não usar? Né? É muito importante usar a nosso favor e assim, faça um caminho silencioso, é o conselho que eu te dou. Se trabalhe, se acolha, não existe cura, né, de medos ou de crenças familiares sem acolhimento. Né? A gente acha que assim, eu não posso mais olhar para isso, então eu vou romper com essa situação, com essa crença aqui dos meus pais. Não, acolhe, olha para essa crença e fala, tá bom, tô vendo você. Mas eu não quero que você me domine. Então eu coloco você num cantinho do meu coração, entendo que essa é a realidade dos meus pais, mas eu tenho a minha escolha, né? Repertório. Né? Os nossos pais e as pessoas que nos amam, às vezes fazem coisas porque o repertório deles é diferente do nosso. Eu quero aproveitar aqui a presença do Diógenes Munhoz, coronel, major, responsável pelo maior treinamento de prevenção de suicídio do Brasil. Diógenes é um grande parceiro que me ajuda, né, na educação da saúde mental. E a Verusca Galvão. A Verusca, ela é especialista em cultura de empresa e segurança psicológica. E várias perguntas vieram aqui, Cíntia, sobre medo de sair de um trabalho que está adoecendo. Como a gente tem 12 minutos, eu acho que esse tema agora vai ser bem importante, né?
Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz que está muito doente. Mas ele está a um pelo de viver uma situação muito ruim no trabalho. Mas, Isa, aí eu perguntei, o que precisa acontecer mais para você tomar uma decisão? E quando a gente espera um milagre, ele vem, tá? Mas em forma de doença. Um problema de saúde que é um grande presente que está te tirando de um local que você já sabe que está te adoecendo. Então, para essas pessoas, Cíntia, que estão com muito medo de fazer uma mudança profissional, tem a questão do se perdoar, né? Do tipo, ok, tentei, não deu, vamos em frente. E como é que eu venço, então, esse medo? Porque se você não mudar com saúde, você vai ter que mudar depois com algum problema de saúde, e é bem pior. Exatamente. Você comentando desse rapaz me fez lembrar até aquele filme Discurso do Rei. Já assistiu? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Ali é uma lição de superação. E aí, você pode até pensar assim: ah, mas era um nobre, né? Ele não tinha grandíssimos problemas na vida dele. Então assistam de novo, porque vocês vão ver lá um menino que ficou congelado no medo aos 4 ou 5 anos de idade, que era um príncipe, e que ele não tinha ambição de subir ao trono, que é o pai da Rainha Elizabeth, né? Ele não tinha essa ambição porque ele sabia que no falecimento do próprio pai, o herdeiro seria o irmão mais velho. E o irmão mais velho, relutante ao trono para viver uma paixão, acaba passando o posto para ele. E ele era um menino gago e ele era conhecido, né, por essa gagueira. Então ali é uma história real, né? Quem não assistiu, assista, é um filme maravilhoso que vai mostrar como que nós governamos as nossas emoções. Vocês percebem que ali no filme tem até um movimento de vinculação com o terapeuta, e é quando o pai, né, quando o rei morre, que ele se vincula a esse terapeuta, e ali no vínculo é possível vitalizar o amor que ele não sentia, né, naquele pai severo e tudo mais, e ele vai se nutrindo, né, daquela confiança que é depositada sobre ele. Então, assim, não tenham medo de procurar ajuda, de buscar alguém onde vocês possam se amparar, né, possam abrir ali o coração e pesquisar a própria história de vocês. Porque quando eu estou num trabalho que eu tenho muita resistência em deixar este trabalho, significa que ali eu não estou tendo o ganho que eu gostaria, mas algum ganho secundário ainda está acontecendo. Meu inconsciente está ali segurando alguma coisa, percorrendo algum lugar, por exemplo. A gente fala muito aqui do burnout. São pessoas que, não tendo um reconhecimento que gostariam de ter com os seus superiores dentro de casa, buscam esse reconhecimento nos líderes, né, nos chefes, nas empresas, com os superiores, e acabam não sendo vistos ou reconhecidos como gostariam e fazem cada vez mais e vão doando até a sua alma. E quando essa pessoa entende que é um trabalho desgastante, eu faço duas perguntas. Será que é o trabalho desgastante ou a forma que você se relaciona com o trabalho? Burnout geralmente envolve abuso, porque reconhecem a potência dessa pessoa e exploram. Então, se a pessoa chegou nesse lugar, ela precisa compreender por que eu estou me permitindo viver isso. Será que eu entendo que eu mereço? Será que eu entendo que não tem nada melhor? Onde está amparado esse medo? É muito importante e valiosa essa análise. Porque a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para se realizar. E cada um tem uma condição de ser motivado por uma vontade interna para realizar aquilo que gostaria. Voltando ao filme, aquele rapaz que é o terapeuta, a psicanálise estava nascendo ali ainda, era um período que a psicologia ainda estava em estudo, mas aquele moço, ele conseguiu, né, o terapeuta, vencer uma frustração, que ele queria fazer teatro, ele venceu a frustração de não ser ator, mas ele aprendeu todo um caminho ali na fonética, na dicção, conseguiu ajudar alguns soldados que voltavam da guerra, descobriu que a energia foi direcionada para onde ele realmente conseguiu executar com maestria, e isso se tornou a profissão da vida dele. Ele acompanhou esse rei durante todo o reinado, né? E o filme foi baseado, inclusive, em diários dele que foram encontrados posteriormente, né? Cíntia, quero aproveitar aqui este momento para registrar a presença do Fred Machado. Fred
é um cara muito bacana que eu conheci num evento lá em Miami, do André Dweck. O Fred é autor do livro. Ai, caramba, cadê o... Pera lá. Não tá aqui. Fred, me ajuda. O Fred, ele teve um diagnóstico, Cíntia, dentro do hospital de Harvard. E o diagnóstico foi infelicidade. Uau! Dentro de Harvard. Harvard. E hoje ele faz um trabalho fantástico com lideranças, né? E ele está dizendo aqui, ou você muda ou será mudado. Então, ou você muda com saúde, ou você vai ter que mudar depois com algum problema de saúde. Foi o que aconteceu com ele, que aconteceu comigo, e que acontece com muitas pessoas. Você sabe, eu tenho que falar isso até baixinho, tá, Cíntia? Uma das mensagens que me deixa mais feliz é como uma que chegou aqui. Obrigada, te agradeço por trazer o tema de uma forma precisa. Obrigada, mas é a questão do... Eu pude me reencontrar na sua fala e com isso eu pedi demissão. Parece que pedir demissão é a coisa mais subversiva do planeta. E é melhor você pedir demissão com saúde, planejando a sua saída, do que ficar de novo esperando um milagre ou que algo extraordinário fora do seu controle aconteça. Sem dúvida. Né? Assim como a Fabi está perguntando, fala sobre o medo de sair de um relacionamento. Qualquer relacionamento que você estiver se encolhendo, vai adoecer, cedo ou tarde. Você trouxe uma coisa aqui, Cíntia Bedin, que eu demorei 6 anos para ouvir. Reconhecem sua potência e te exploram. Uhum. Tem tudo a ver com aquele perfil workaholic, comprometido, né, responsável, que faz tudo, não reclama de nada, e quando você diz sim para todo mundo, pode até ser que gostem de você, mas não significa que te respeitem. Aí a palavra exploração entra certinho. É por isso que a gente precisa se conhecer e se reconhecer e saber das nossas potências. E quando você busca um processo de autoanálise, você sai das identificações, entendendo assim, quem é a Cíntia? Ah, a Cíntia é terapeuta. Não, eu sou um ser humano, com sonhos, desejos, ambições, enfim. Então, é claro que no meu trabalho eu sou terapeuta, né? Mas eu não posso me identificar para sempre com isso, porque quando eu não tiver mais isso, como será? Então a gente precisa entender que a identificação com um processo toma a nossa alma, corrompe o nosso espírito. Freud diz uma coisa assim: quando o medo de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Repete. Quando o medo de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Porque vai chegar um ponto que a gente percebe que a gente entregou tanto que não tem mais vida, tem uma sobrevida. E às vezes nem isso. Então, reconhecer onde está amparado o nosso medo para cuidar de maneira pontual é fundamental. O que a gente está falando aqui é algo que serve para todas as pessoas, mas é importante que você saiba que você é um indivíduo único, exclusivo, especial, não tem outro igual a você, não tem, podem ter pessoas parecidas, mas não tem outro igual, e que sim, toda emoção, toda energia vai se manifestar pela sua construção, pelas suas experiências, pela sua interpretação de mundo, pela sua criação, por tudo que você viveu e construiu até aqui. Então, quando você se olha como esse ser que continua em construção, você escolhe se você quer continuar levantando a parede do medo ou construir uma ponte com esses tijolos em direção à sua vontade, à realização do seu ser. Eu só quero trazer uma fala que, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Eu estou vendo várias pessoas aqui se reconhecendo, né? Então, agora, o que a gente faz? Coloca em prática. A Julie Meneghello, lá dos Estados Unidos, uma brasileira que tem uma universidade nos Estados Unidos, pensa... Julie, coloca aqui o link da escola, por favor. Pensa numa escola... Ah, eu tenho aqui o meu Must University. É uma universidade... Pergunta para ela se ela não teve medo de abrir uma universidade para brasileiros fora do país. Foi chamada
de doido e tudo, né, Julie? Mas só a hora que você habilita pessoas, né, brasileiros, né, num país em que tem cultura totalmente diferente, pronto. Então é treino, vai vencendo um pouquinho a pouquinho. Cíntia, antes da gente encerrar, você quer deixar algum recado assim, bem cirúrgico, para quem ainda não está convencido de que a coragem encontra a gente no caminho? A coragem encontra a gente no caminho, ou se a gente permitir, o medo nos paralisa. Vou pedir para vocês depois escreverem, quem tiver com vontade, escreva, né? É o que eu chamo de escrita terapêutica. Para onde você quer conduzir a sua vida? Para onde você está se guiando? Porque quando você souber para onde você está se guiando, se o seu coração estiver trazendo aquela vontade mais profunda da sua essência divina, não vai ter medo que te congele. O medo é natural e a cura para esse medo só vem pelo movimento. Tudo na natureza é movimento, o tempo inteiro. Então, às vezes a gente tem medo de não bancar o medo e aí a gente não sai do lugar. Então, assim, gente, vai com medo mesmo. Pera, que essa frase eu também tenho um pé atrás. Vai com medo mesmo significa. Você tem alguma coisa para aprender? Aprende e vai. Tem alguém para pedir ajuda? Pede ajuda e vai. Então, o vai com medo mesmo significa assim: tem algum recurso que você tem para ajudar? Né? E eu gosto muito, e eu tenho vivido isso na prática, tá, gente? Me perguntam, você não tem medo de falar o que você fala, de fazer o que você faz? Sim, todos os dias, mas hoje eu tenho menos medo do que ontem, porque hoje eu tenho mais repertório. Então, no gradiente, o medo hoje está menor. E o que eu descobri? A coragem te encontra. Se você esperar acordar, nossa, hoje eu estou com toda a coragem que eu preciso para encarar, né, esse medo. Não existe. A Cíntia, por exemplo, foi uma terapeuta que esteve comigo nesses últimos 5 anos. Cíntia, qual a diferença da Isabela de hoje e da Isabela de 5 anos, né? Pós grande trauma profissional? Se eu ficasse esperando a coragem aqui em casa, né, ainda estava chorando. Mas não, eu fui andando, buscando, e com a ajuda da Cíntia. Moral da história: se você precisa de ajuda, conte com uma pessoa que você pode confiar, que tenha recursos que a psicologia traz e outras ferramentas também que vão te ajudar a organizar as ideias, porque aí você consegue encontrar a coragem que você tanto busca, mas sozinho, chorando, não vai conseguir. Exato. Sua transformação foi incrível, né? Você hoje é um outro ser que está ressoando para onde o seu coração pediu. E só um adendo, quando eu digo vai com medo mesmo, é porque a gente não consegue deixar o medo no sofá, ou a ansiedade, ou porque tudo isso é natural, né? Então, assim, se eu entender onde que eu ancorei esse medo, se eu acolher, falar, tá tudo bem, né? Você pode ser a energia que me faz reconhecer o perigo, mas que não me trava pelo caminho. Então, quando a gente caminha apesar do medo, a gente chama isso de coragem, agir com o coração. Que papo maravilhoso, né, Cíntia Bedin? Eu sou suspeita, amo mais que chocolate. Eu também amo demais. Quero compartilhar com você, assim, o nosso horário já está acabando, que hoje eu venci um grande medo e eu lancei o primeiro manifesto mundial em prol da criação dos EPIs de saúde mental. Parabéns! Muito sucesso! O que vai acontecer a partir de agora? Eu deixei um QR Code lá nos meus stories, né? Quem tiver interesse, quem trabalha com uma empresa, para a gente começar a conversar, Cíntia, sobre os EPIs de saúde mental. Porque dados nós já temos, eu não estou falando nada baseado em ideias, não, só sobre fatos. Então agora é comunicar. Você acha que eu não tenho medo? Né? Porque vai ter negacionista, não tem problema. Então, seguimos em frente. A Rosângela Silva Félix está perguntando, repete o nome da empresária que tem universidade nos Estados Unidos. É a Julie Meneghello, que é da Must University. Está rabiscado porque a Angelina passou por aqui, dá para ver. Cíntia, quero te
agradecer profundamente. Para quem está apaixonado aqui e quer continuar te ouvindo, quais são os seus Terapeuta canais? Cintia Bedin, e no link da bio você me encontra lá no YouTube também com o mesmo nome, Terapeuta Cintia Bedin. Essa live vai ficar gravada, tanto a primeira parte como esta segunda, já que a gente teve uma queda abrupta. E semana que vem estaremos novamente aqui, quarta-feira, caindo a ficha, 19h19, eu e Cintia Bedin, trazendo temas que a gente não consegue ficar só entre nós duas, né? Entre as nossas consultas terapêuticas. São ideias que merecem cada vez mais alcançar mais corações. E se essa mensagem chegou até você, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Agora está contigo. Obrigada, Gratidão, Cíntia. Bela. Beijo. Até breve. Boa noite a todos.